O sussurro do corredor. Era uma noite de lua cheia e a antiga escola estadual de Pedra Alta, fechada há décadas, lançava uma sombra sinistra sobre a colina onde estava construída. Diziam que nas noites mais silenciosas, os corredores eram preenchidos com o sussurro de uma voz que chamava pelos alunos que haviam frequentado aquele lugar. A professora Helena, desaparecida misteriosamente, era o nome mais citado nos rumores. Alguns diziam que ela havia se suicidado após uma desilusão, outros que desapareceu depois de uma briga com o diretor. Mas a verdade estava enterrada junto com a escola, e apenas os mais corajosos se atreviam a desafiar as sombras daquele lugar. Renato, Marina, Eduardo e Lucas, 4 amigos, decidiram explorar o local. Tinham ouvido tantas histórias de outros adolescentes sobre o sussurro de Helena, que naquela noite, munidos de celulares e lanternas, resolveram investigar. Eles entraram pela janela quebrada da sala de história, já que as portas estavam trancadas e enferrujadas. A cada passo, o chão de madeira rangia e as paredes grafitadas pareciam contorcer-se nas sombras, como se observassem o grupo. "Vocês ouviram isso?" Marina sussurrou, apontando para o corredor principal. Um murmúrio baixo e quase imperceptível parecia atravessar as paredes, repetindo nomes que nenhum deles conhecia. Renato, o mais destemido, seguiu à frente, atraído pelo sussurro. O corredor parecia cada vez mais longo e as luzes das lanternas enfraqueciam. Em determinado momento, perceberam que Renato estava mais à frente, sozinho, paralisado. Gritou Eduardo, mas Renato parecia enfeitiçado. Ele começou a murmurar o próprio nome, como se estivesse respondendo a alguém. Seus amigos tentaram segurá-lo, puxá-lo de volta, mas o corredor parecia distorcer-se e os levava para longe. Um a um, eles começaram a ouvir a própria voz sussurrada ao longe. Foi então que Marina percebeu. Os sussurros vinham não das paredes, mas de dentro de cada um deles. A presença de Helena estava invocando suas memórias, puxando-os para o mesmo destino sombrio que ela teve. No final, apenas Marina conseguiu escapar, mas ela sabia que nunca mais seria a mesma. Os olhos de Renato, vazios, a assombravam, e ao passar pelo portão, ela ouviu o último sussurro: "Marina, eu te espero." Segundo o Pacto do Poço. Na Vila de Águas Frias, existia um poço que ninguém ousava usar. A água era límpida e cristalina, mas algo no fundo escuro parecia observar quem se aproximava. Os mais antigos contavam a história do Guardião do Fundo, uma entidade que atendia pedidos a quem jogasse algo de valor no poço, mas o preço era sempre cruel. Joaquim, um agricultor simples, soube da história após seu filho, Miguel, adoecer gravemente. O médico da cidade não pôde ajudar, e ele já tinha perdido tudo tentando salvar o menino. Desesperado, Joaquim decidiu enfrentar o poço, acreditando que nada poderia ser pior do que perder seu filho. Na calada da noite, ele jogou sua aliança, o último bem que possuía, e fez um pedido para a cura do filho. No dia seguinte, Miguel estava bem, como se nunca tivesse adoecido. Joaquim, aliviado, pensou que a lenda era apenas uma superstição. Mas logo coisas estranhas começaram a acontecer. Miguel passava longos períodos olhando para o vazio, e sua risada infantil tornava-se sombria. Ele começou a mencionar alguém que o visitava durante a noite, o Guardião do Fundo. Joaquim logo entendeu que havia cometido um erro. Em desespero, voltou ao poço e tentou devolver a aliança, implorando para que a entidade deixasse sua família em paz. Mas o poço permaneceu em silêncio. Naquela noite, Joaquim teve um sonho terrível. Ele estava preso no fundo do poço, rodeado por olhos que o observavam. Uma voz sussurrava: "Você fez o pedido, e o preço é eterno." Semanas depois, Joaquim desapareceu. Dizem que nas noites mais silenciosas é possível ouvir sua voz ecoando no fundo do poço,
chamando por ajuda que nunca virá. A última dança. Há muitos anos, em um salão de dança no centro de uma cidade esquecida, uma jovem bailarina chamada Letícia morreu tragicamente durante uma apresentação solo. Letícia era conhecida por sua elegância e dedicação, mas também por uma paixão obsessiva pela dança. Ela ensaiava até altas horas, com um rigor que a separava do convívio de todos, mesmo dos poucos amigos e do noivo, que a esperava com ansiedade em casa. Em sua última noite, enquanto realizava seu passo final, ao som de uma peça única que ela mesma havia composto, Letícia caiu e jamais se levantou. Desde então, seu espírito parecia aprisionado ao salão, dançando eternamente na última coreografia que a levara à morte. Com o tempo, o salão foi abandonado. Quem passava por ali à meia-noite relatava ouvir uma música suave, acompanhada por uma figura pálida, dançando solitária, sob o luar que entrava pelas janelas. Aqueles que a avistavam diziam que Letícia era uma figura hipnótica, de beleza trágica, com olhos que pareciam implorar por algo que ninguém podia dar. Mas todos sabiam que assistir à última dança até o fim era um convite ao desastre. Os que ficavam até o último acorde jamais voltavam os mesmos, ou simplesmente desapareciam. Henrique, um jovem curioso e amante de histórias sobrenaturais, ouviu essa lenda de moradores locais. Fascinado, decidiu que não apenas veria a última dança de Letícia, mas registraria tudo com sua câmera, determinado a descobrir se a história era real. Na noite do aniversário da morte dela, dirigiu-se ao salão com uma lanterna, uma câmera e um caderno de anotações. Ao cruzar a porta pesada e enferrujada, o salão o envolveu em um cheiro de madeira apodrecida e de uma umidade ancestral. Os espelhos empoeirados nas paredes refletiam a escuridão e pareciam respirar, como se a sala inteira aguardasse por seu momento sombrio. À meia-noite, enquanto anotava algumas impressões, Henrique ouviu o som suave de uma música ecoando pelo salão. A melodia parecia vir de algum lugar profundo, tocando notas que ele nunca tinha ouvido antes, como se alguém tocasse diretamente em sua alma. A figura de Letícia apareceu no centro do salão. Ela era linda, vestida com um traje de balé branco, que brilhava suavemente, como se estivesse envolta em uma neblina fria e etérea. Ela girava graciosamente, e cada movimento parecia carregar uma carga de tristeza infinita. Seus olhos, embora distantes, prenderam a da atenção de Henrique, que estava cada vez mais envolvido pela música e pela beleza espectral de Letícia. O jovem sabia que a lenda dizia para não assistir até o fim. Porém, o fascínio o mantinha congelado no lugar, sem conseguir desviar o olhar. Quanto mais ele a observava, mais a música parecia invadir sua mente, como se cada acorde estivesse se entrelaçando a ele, como raízes em solo fértil. Seu coração batia rápido, mas seus pés estavam cravados ao chão. Sentiu a respiração dela pairando ao seu redor, fria e espectral, quando Letícia parou de dançar e estendeu a mão em sua direção. Henrique, hipnotizado, ergueu a própria mão e aceitou. Ao tocar a mão fria de Letícia, Henrique sentiu um arrepio cortante subir pela espinha, e de repente seu corpo começou a se mover sozinho. Ele girava, seus pés deslizavam pelo chão com uma precisão e delicadeza que ele jamais possuíra, enquanto a música preenchia cada célula de seu ser. O rosto de Letícia se transformou em um espelho, refletindo o dele, mas seu olhar agora estava vazio, como se sua própria alma estivesse se esvaindo lentamente. Cada passo roubava uma parte de sua memória. Ele se viu perdido em fragmentos da infância, cenas com a família, com amigos e com amores antigos, todas desmoronando como areia entre os dedos. Ele sabia que algo terrível estava acontecendo, mas não conseguia parar. Sentiu-se como se estivesse se afogando em um oceano de lembranças, afundando cada vez mais fundo, sem conseguir agarrar-se a nada. A dança parecia interminável,
E o salão, antes vazio, agora estava cheio de vultos, outras figuras pálidas, como ele, que dançavam junto com Letícia, presos à mesma maldição. Quando o último acorde soou, Letícia soltou a mão de Henrique e sua figura começou a desaparecer, como névoa, dissipando-se ao amanhecer. Henrique caiu no chão, exausto, mas algo estava diferente. Ele olhou para os espelhos e percebeu, com horror, que seu reflexo havia sumido. Ele esticou a mão, tentando alcançar seu próprio rosto no vidro, mas o espelho apenas refletia o vazio. Sentia-se como uma casca vazia, sem qualquer ligação com sua própria existência. Com um último esforço, ele tentou correr, mas seus pés não obedeciam. Agora estava preso, incapaz de mover-se, como se tivesse sido trancado em um corpo sem vida. Dias depois, os pertences de Henrique foram encontrados no salão, mas ele nunca mais foi visto. A lenda diz que, a cada ano, novos dançarinos surgem ao lado do espírito de Letícia. História 3. A sombra no espelho. Gabriela e Tomás, recém-casados, mudaram-se para uma casa antiga no interior. Durante a limpeza, encontraram um espelho grande e ornamentado, empoeirado, escondido no sótão. Era uma peça curiosa, de madeira escura e entalhes estranhos, com o vidro coberto por uma fina camada de poeira. Decidiram mantê-lo na sala, como uma peça de decoração, mas logo perceberam que havia algo errado. O reflexo no espelho era sempre um pouco mais lento que a realidade. Quando Gabriela movia a mão, via seu reflexo fazê-lo com um atraso de alguns segundos, como se algo do outro lado estivesse imitando-a, mas de forma deliberada. No início, achou que fosse apenas um defeito, mas logo começaram a acontecer coisas mais estranhas. Certa noite, ao cruzar a sala no escuro, Gabriela viu o reflexo de Tomás ao lado dela, mesmo sabendo que ele estava dormindo no quarto. Quando acendeu a luz, o reflexo desapareceu. Apavorada, chamou Tomás, que a acalmou e disse que tudo era apenas fruto do cansaço. Mas na noite seguinte, ele também viu algo perturbador. Ao passar pelo espelho, viu Gabriela parada ao seu lado, sorrindo sinistramente, mas quando se virou, percebeu que ela ainda estava no quarto. Decidiram cobrir o espelho com um pano, mas na manhã seguinte, o tecido estava no chão e o espelho intocado. A cada tentativa de se livrar dele, o espelho retornava ao seu lugar, como se fosse uma parte inseparável da casa. Um dia, Gabriela, desesperada, enfrentou o espelho diretamente. Viu seu reflexo sorrindo de maneira perversa, seus olhos vazios, e ouviu uma voz que não era sua própria, mas que ecoava como um lamento. Você já é minha. Naquela noite, Tomás acordou com um grito abafado. Correu até a sala e encontrou Gabriela encarando o espelho, suas mãos espalmadas contra o vidro, como se quisesse entrar. Ele a puxou, mas era como se o espelho a segurasse. Finalmente, ele conseguiu tirá-la de lá, mas algo dentro dela estava diferente. Gabriela não parecia mais ela mesma. Seus olhos eram frios e um sorriso estranho permanecia em seu rosto. Eles se mudaram, mas Tomás diz que, às vezes, sente o reflexo de Gabriela observando-o do outro lado de qualquer espelho que passa, como se estivesse esperando pela oportunidade de puxá-lo para o mesmo lugar sombrio, onde ficou presa. História 4. O visitante sem rosto. Em uma vila remota, cercada por densas florestas e cortada apenas por um riacho estreito, vivia-se em paz até a chegada do visitante sem rosto. Os moradores relataram avistá-lo sempre à meia-noite, em pé na beira do bosque, imóvel e sem traços faciais visíveis. Alguns diziam que ele era alto e encurvado, vestindo uma roupa antiquada e sem uma face verdadeira, como se seu rosto fosse um vazio. Os poucos que ousavam espiar mais de perto contavam que ele sempre olhava, ou parecia olhar, para alguém específico. E essa pessoa, no dia seguinte,
Era acometida por terríveis pesadelos e começava a perder suas memórias mais queridas, até esquecer completamente quem era. Após um mês de aparições, a vila estava em pânico. As pessoas evitavam sair ao anoitecer, temendo o olhar sem rosto do visitante. Mas entre eles, uma jovem chamada Clara decidiu encarar o mistério. Seu irmão, Davi, fora uma das vítimas e agora vivia como uma sombra de si mesmo, incapaz de recordar até mesmo o próprio nome. Clara decidiu investigar o visitante, determinada a encontrar uma forma de trazer as memórias de seu irmão de volta. Na noite seguinte, enquanto todos se escondiam, Clara dirigiu-se ao limite do bosque. Sabia que o visitante apareceria por volta da meia-noite e, ao aproximar-se do local, sentiu uma presença pesada e opressora no ar. Logo ele surgiu, uma figura alta e encurvada, como descrita, que parecia não ter rosto, apenas um vazio escuro. Ao vê-lo, Clara sentiu um arrepio paralisante e, por um instante, foi tomada por uma onda de desespero, mas sua coragem era maior que o medo. "O que você quer de nós?" gritou. O visitante então ergueu a mão lentamente e, para seu horror, o vazio onde deveria estar seu rosto começou a formar imagens. Ela viu memórias suas, imagens da infância com Davi, e sentiu como se estivesse sendo arrancada de seu corpo. Mas então, Clara teve um lampejo. E se o visitante estivesse sugando suas lembranças? Decidiu desviar o olhar e se concentrar em algo importante, uma memória específica de sua infância, repetindo-a como um mantra. Para sua surpresa, o visitante parou, como se tivesse sido impedido de continuar. Ele abaixou a mão e desapareceu na escuridão do bosque. Clara mal conseguia se mover, mas sabia que havia algo naquelas memórias que o enfraquecia. Correu de volta à vila e, durante os dias seguintes, ensinou seus amigos e familiares a se concentrarem em suas lembranças mais queridas, como forma de proteção. A partir de então, as aparições do visitante sem rosto foram diminuindo, até que, por fim, ele desapareceu. Mas Clara sabia que, em algum lugar das sombras do bosque, ele esperava, pronto para voltar, como uma fome insaciável, à procura de novas memórias para devorar.